Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido quase nada, né? Dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim, ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Estamos de volta com o segundo bloco do CNN Arena. Vamos agora a uma informação que acaba de chegar. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprova a cassação do deputado federal Glauber Braga, do PSOL. Vale lembrar que no ano passado o Conselho de Ética abriu uma investigação contra o parlamentar que havia expulsado e havia chutado um integrante do MBL. Portanto, essa votação terminou agora há pouco, né, no Conselho de Ética. A votação foi pela cassação do mandato e agora a matéria segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Eu vou Ele falou que ele teve que ceder. Aí ele falou, mal sabe o jornal. Eu estou em greve de fome há 3 dias, 8 horas e 50 minutos. Eu sou Glauber,
estou aqui, nesse momento, no plenário, onde o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato. Você que não me conhece pode dizer, está querendo aparecer. E é isso mesmo. O que está acontecendo aqui precisa aparecer. O que está acontecendo na Câmara, nesse momento, precisa ser conhecido pelas pessoas. A tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais, que não casa com a sua declaração de imposto de renda. A gente vai continuar aguentando esse manejo de bilhões de reais daquilo que se convencionou chamar de orçamento secreto? Eu estou sendo perseguido e aqui na Câmara todo mundo sabe disso. E evidentemente os nossos inimigos sabem disso por essas denúncias que o mandato tocou. Eu poderia simplesmente ir para minha casa e aceitar essa decisão do Conselho de Ética, mas eu não aceito. Eu não aceito e sei que muita gente não aceita, porque hoje estão calando a minha voz, mas amanhã vai ser a voz de outra pessoa que venha se insurgir contra essa prática corrupta do orçamento secreto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 14 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Ex-presidente da Câmara voltou das profundezas do baixo clero, onde se escondeu em fevereiro deste ano, e partiu para o ataque. Foi o seu pior erro. Arthur Lira temia o day after de sua saída da poderosa presidência da Câmara Federal. Dizia que iria do Planalto à planície, onde ficaria mais exposto aos ditames da lei. Porém, com a Câmara atacando sem parar o STF, o então presidente da Casa segurou medidas contra o tribunal e acabou vendo a montanha de escândalos que pesa contra si, pelo menos suavizada, pelo menos correndo em ritmo mais lento. No fim do ano passado, porém, Flávio Dino pegou Arthur Lira com a boca na botija no caso das emendas, após o caso dos kits de robótica. E em fevereiro, graças ao PSOL, ele entrou na mira da Polícia Federal. Agora, Lira se enche de valentia e impulsiona uma cassação criminosa do mandato de Glauber Braga, que o tribunal viu com maus olhos. Na verdade, seja como for, com ou sem Glauber Braga, a situação dele não ia ser muito boa. Agora, com esse ataque ignominioso contra o Glauber Braga, tentar caçá-lo, mandar uma Câmara que não caça ninguém, que permite deputado espancar deputada, que permite gente dando tiro, assassinando e não caça, e vai caçar o Glauber Braga por reagir a alguém que insultou a sua mãe e apostando na ingenuidade dele, que perdeu a cabeça, pegou o sujeito pelo cangote e levou para fora da Câmara dos Deputados. Errou, claro que errou. Ele foi ingênuo. O erro dele não foi ter colocado o sujeito para fora. O erro dele foi ser ingênuo de colocar o sujeito para fora, sabendo que a esquerda, ele, o PSOL, são minoria ínfima e, por isso, frágeis aos ataques da extrema-direita nazi-bolsonarista. O que não falta contra Arthur Lira é escândalo. Veja que, em agosto do ano passado, ressurge o caso dos kits de robótica. Compra de terno de R$8 mil em nome do presidente da Câmara coincidiu no valor e na data com anotações feitas por investigados do esquema criminoso. Agentes da PF estiveram em 1º de junho do ano passado numa casa modesta na Ceilândia, uma das regiões mais pobres do entorno de Brasília. Ao revistarem um carro estacionado junto ao imóvel, encontraram uma agenda repleta de informações contábeis com nomes, datas e valores que somavam centenas de milhares de reais. O dono era o mesmo do veículo.
Wanderson de Jesus, motorista do principal assessor de Arthur Lira, Luciano Cavalcante. Os dois, motorista e assessor, estavam sendo investigados por um desvio de milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O esquema, segundo a polícia, consistia na venda superfaturada de kits de robótica para escolas de Alagoas. Bom, o Arthur Lira, resumo da ópera, está metido nisso até o pescoço, a matéria é bem longa. E o fato é que o Dino, Flávio Dino, ministro do Supremo, a partir daquele mês, começou a pegar pesado com a Câmara dos Deputados. Aqui você vê ele numa reunião com os colegas do STF, o PGR e os outros ministros, e o Arthur Lira para liberar, porque o Dino foi lá e bloqueou as emendas parlamentares que estavam, inclusive, sendo usadas para finalidade distinta, estavam sendo roubadas, porque o orçamento secreto impedia que se ficasse sabendo o que o deputado ia fazer com o dinheiro e por que ele pediu o dinheiro e quem era o deputado. Então, aí o Flávio Dino acabou com a festa, porque essas emendas eram impositivas, e sendo impositivas, elas tiravam do governo Lula o poder de negociar, que é um poder para ter como lidar com um Congresso hostil, não é? Seria a única situação em que o Lula poderia negociar alguma coisa, seria poder negociar emendas. E aí o orçamento impositivo, né, as emendas impositivas criadas lá em 2016 pelo Eduardo Cunha, isso colocou o governo Lula numa situação de extrema fragilidade e o Dino proibiu e, no âmbito disso, ele foi também para cima do Lira. Enviou à Procuradoria-Geral da República a apuração sobre a roubalheira que foi o Lira dedicar emendas a comprar kits de robótica para escolas no estado dele, em Alagoas, que são escolas que não têm nem teto, muitas vezes, não é? E ele dedica uma fortuna, uma quantidade gigantesca de dinheiro para crianças que mal foram alfabetizadas. Um evidente caso de corrupção. Muito bem, o Arthur Lira, esperto como foi lá e avisou os ministros do STF que não colocaria em votação medidas dos deputados para atacar o tribunal. Segundo interlocutores do tribunal, Lira afirmou que as decisões da CCJ bolsonarista estavam em fase inicial de medida, tinha medida até para, veja só você, tinha medida até para desfazer, para o Congresso ter como desfazer decisões do Supremo. E é claro que não passaria, é inconstitucional, mas é a mesma coisa que a anistia agora, né? Muito bem. O que acontece? Aí chega a dezembro e o Lira tenta fazer passar um monte de emendas à margem das determinações do STF, mais especificamente do Flávio Dino. O Flávio Dino mandou a Polícia Federal investigar a manobra do presidente da Câmara para sequestrar a distribuição de emendas e citou até malas de dinheiro no despacho, o Flávio Dino. O termo orçamento secreto apareceu pela primeira vez em maio de 2021. Nos 3 anos e meio que se passaram desde então, essa prática de distribuir bilhões de reais em recursos para as cidades de todo o Brasil, sem o registro dos deputados e senadores por trás de cada indicação, deu potência máxima às máquinas de manutenção de poder na política nacional. Foram necessários 1.324 dias e o descumprimento de diversas determinações do Supremo para dar transparência a essa distribuição de recursos. O estopim para a investigação foi a revelação das emendas de liderança. Em reportagem, foi denunciada essa emenda de liderança.
tratou-se de uma manobra pela qual Lira e 17 líderes partidários tomavam para si a destinação das verbas para esconder os verdadeiros autores das emendas. O PSOL, através do Glauber Braga, acionou o STF contra essa manobra de Lira. Não é ele que foi o Glauber Braga que fez a coisa andar, a investigação contra o Lira andar. E aí, o que acontece? O Lira cozinhou ali, semeou ali a cassação do Glauber Braga por um ato bobo, né? Um ato ingênuo da parte dele. E, enquanto isso, chega a fevereiro, a Polícia Federal age contra o Lira, abre investigação sobre ele e o Supremo volta as suas atenções de novo para o Lira, que agora não tem proteção nenhuma. E tem esse caso, inclusive, da mansão de 10 milhões de reais, que é absolutamente incompatível com o salário de deputado. Muito bem. Agora, com esse ataque ao Glauber Braga, os ministros do Lula apostam que o STF vai salvar Glauber em recado a Lira. O STF está dizendo para o Lira, olha, você está sendo investigado. Se você começar a retalhar quem pediu a investigação, o caso vai ficar mais rápido e mais célere. Não que eles estejam trocando a impunidade com ele, não. Eles estão dizendo o seguinte, olha, até aqui a gente está conduzindo o caso, vamos ver onde vai chegar, tal. Mas se houver um ataque da sua parte, como esse ao Glauber Braga e a outros deputados, tentar constranger quem pediu apenas investigação, aí já vira um outro crime, gente. Então, minha amiga, meu amigo, o Arthur Lira acaba de colocar a si mesmo na mira do Supremo. Não foi um bom negócio.